Olha, tivemos recentemente a presença de dois parlamentares federais em Itaporanga, o senador Veneziano Vital e o deputado federal Hugo Mota, e nós que fazemos a Fundação José Francisco de Souza, que é uma entidade não governamental de defesa de direitos sociais e que atua em muitas frentes, muitas e várias frentes, em benefício da população local e regional, nós aproveitamos a oportunidade para fazer o que sempre estamos fazendo, reivindicações. Então, encaminhamos esse ofício aos dois parlamentares federais e entre as reivindicações está a ampliação do programa Pé de Meia. Esse projeto foi criado recentemente pelo governo federal e que garante uma ajuda financeira mensal para os estudantes do ensino médio de escolas públicas. Infelizmente, hoje, somente os jovens de famílias que têm o Bolsa Família são contemplados. Os filhos dos trabalhadores de salário mínimo, embora sofram as mesmas vulnerabilidades, não são contemplados, o que é uma grande injustiça. Você imagine, numa sala de aula, parte dos jovens beneficiados e outra parte não beneficiada. Aqueles jovens não beneficiados, obviamente, estão desestimulados, estão até revoltados, porque simplesmente o fato do pai ter uma carteira com salário mínimo, o pai ou a mãe, os impede de ter acesso ao benefício. Sendo que um salário mínimo, como todos sabem, não dá para nada, não é? Então, esses jovens realmente sofrem vulnerabilidades, as mesmas que o pessoal do Bolsa Família. Então, não há sentido você exatamente dividir uma sala de aula entre os que são beneficiados e os que não são, e a diferença se apenas um salário mínimo. Não há sentido. Então, nós aqui não estamos pedindo para as famílias que recebem 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos, não. É para os jovens, filhos de trabalhadores de salário mínimo, que, repito mais uma vez, sofrem as mesmas necessidades e vulnerabilidades que os jovens que são das famílias do programa Bolsa Família. Então, há uma necessidade de ampliação desse programa também para esses jovens, não é? Foi essa uma das reivindicações. A outra é em relação à transposição do Rio São Francisco, contemplando o Rio Piancó. Não há transposição no sertão da Paraíba sem o Rio Piancó. Infelizmente, o Rio Piancó, como todos sabem, foi excluído do projeto atual e aí várias regiões do estado, como a região das Espinharas, do Sabugi, do Piancó, de Princesa, ficaram fora da transposição. Exatamente porque o Rio Piancó é o rio mais importante do sertão, é o rio que alimenta o complexo Coremas Mãe d'Água, a maior caixa d'água do estado, e não há sentido nenhum o rio Piancó ficar fora do projeto de transposição, exatamente porque é o rio mais importante do sertão da Paraíba e que já tem canais abertos através de Coremas para várias partes do estado e, portanto, contemplar o rio Piancó é contemplar a maior parte do sertão da Paraíba e mais de 500.000 de sertanejos. Portanto, tivemos a boa notícia de que há recursos no orçamento do PAC para o início da obra e esperamos que realmente a obra seja iniciada, porque é uma reivindicação antiga dessa entidade e de muita gente pela necessidade que é a inclusão do Rio Piancó na transposição do projeto São Francisco. Portanto, essa é a segunda reivindicação que fizemos para que os parlamentares se mobilizem, porque às vezes há recurso no PAC ou há recurso no orçamento, mas sem uma mobilização política, esse recurso não sai, essa obra muitas vezes não é contemplada, apesar, como já aconteceu inclusive, de ter orçamento. Portanto, é preciso uma mobilização política, a continuação dessa mobilização política, para que, de fato, a obra continue. Ou a obra seja iniciada, no caso da transposição do São Francisco, especialmente em relação ao Rio Piancó, cujas nascentes passam rentes ao eixo norte, é uma obra muito fácil e barata pela sua importância, não é? Infelizmente, questões políticas, questões escusas, tiraram o Rio Piancó do projeto atual, mas é preciso exatamente incluir o Rio Piancó como necessário para que nós, de fato, tenhamos
a transposição no sertão da Paraíba, porque, repito, sem o Rio Piancó não há transposição no sertão da Paraíba. A outra reivindicação é em relação a um problema grave, um drama para muitas famílias e milhares de famílias, que é a questão das drogas. Hoje, muitos jovens estão dependentes químicos, são dependentes químicos do álcool, da droga ilícita, e esses jovens que poderiam estar na escola, poderiam estar no mercado de trabalho, poderiam estar realmente com uma vida boa, normal, com perspectiva de futuro, hoje estão feitos mulambos nas ruas. Inclusive, muitos deles praticando pequenos furtos para alimentar o vício ou vendendo as coisas de casa. É muita tristeza para a família, mães, pais que sofrem com a questão da droga dentro de casa. E nós pedimos aos parlamentares uma luta, um empenho para que pudessem, realmente junto ao governo federal, garantir clínicas para acolhimento e tratamento desses jovens, para que cada microrregião desse estado, deste país, tivesse uma clínica psiquiátrica, com um psiquiatra, com medicação psicotrópica, com acolhimento sadio e digno, para que realmente possa livrar esses jovens da dependência química. Entre as várias doenças mentais, a dependência química é uma das mais graves e assola e afeta hoje muitos jovens daqui e de fora. Infelizmente, nada se tem feito em relação ao município, nem ao estado. Muito pelo contrário, você vê hoje uma cidade que não tem uma creche, que os principais bairros não têm uma escola e que também não há iniciativa para incluir esses jovens e antecipar a droga na vida dessas crianças e adolescentes, né? E agora piorou, melhor dizendo, né? Que fizeram uma PEC no Senado, uma emenda à Constituição, cujo relator é um senador paraibano, o Efraim Moraes, para criminalizar os dependentes químicos, ou seja, colocar dependentes químicos, ou seja, jovens doentes na cadeia. Por que não fizeram uma PEC para garantir o que nós estamos pedindo aqui, que é uma clínica para acolhimento e tratamento dos jovens? Colocar esses jovens dependentes químicos doentes na cadeia vai servir de quê? Muito pelo contrário, vai agravar a situação, porque esses jovens vão para a escola do crime e quando saírem vão continuar na dependência e pior, muito mais preparados para a delinquência. Então é um absurdo o que se está fazendo, criminalizar os doentes, criminalizar os jovens que deveriam, em vez de cadeia, ter tratamento. Essa é a solução. E mais do que isso, cada vez mais o governo está com uma boa iniciativa, o governo federal com uma boa iniciativa da escola em tempo integral, que é a salvação para tudo, ou quase tudo, né? Obviamente a saúde mental também é importante, mas esses senadores e deputados federais poderiam ajudar na ampliação da escola em tempo integral. Mas o que a gente vê é um projeto incipiente, embora importante, mas que precisa, obviamente, avançar muito, muito, para que, de fato, nós tenhamos a educação escolar em tempo integral como maneira de proteger nossos jovens dentro da escola e deixá-los menos vulneráveis à questão das drogas. Mas, enfim, são essas algumas das reivindicações. Há outras, como, por exemplo, o ensino superior presencial aqui na região, uma outra reivindicação antiga do Vale do Rio Piancó, também necessária, não se compreende, não se entende porque essa região tão importante, antiga e grande não tem ainda o ensino superior presencial. Enfim, são algumas reivindicações e através dessas reivindicações, ao longo de muitos anos, a gente tem conseguido alguma coisa e vamos continuar nessa luta em benefício da população local e regional.